Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Igreja Batista, Vinho Novo. Bom dia, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, tanto aqui em Belo Horizonte quanto Brasil e também espalhado pelo mundo. Espero que o Senhor abençoe cada um de vocês nesse último domingo do mês de junho, né? Já estamos encerrando o primeiro semestre de 2020, que passou com tantas surpresas que tivemos, infelizmente a maioria delas desagradáveis no que diz respeito a coisas que aconteceram que estão afetando o mundo como um todo, mas também com muitas coisas boas, e dentre elas é que o Senhor tem sido fiel em tudo que Ele prometeu na sua palavra, até mesmo em relação ao que está acontecendo no mundo. Às vezes as pessoas perguntam assim: nossa, mas por que está acontecendo isso? E a palavra do Senhor fala claramente de fatos, episódios que aconteceriam e que atingiriam o mundo como um todo. Fatos estes que precedem a volta de Jesus. Um deles está em Lucas capítulo 21, no versículo 10, diz assim: então lhes disse Jesus: levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. E esse texto continua falando para não nos preocupar, porque ao abrir da nossa boca o Senhor dará aos questionamentos a resposta necessária para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí, quando você lê todo esse capítulo, a partir do versículo 25, diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e as ondas. E no versículo 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, numa nuvem com poder e grande glória. Nós estamos aguardando, ansiosos, a volta de Jesus. E não seria diferente. Às vezes a gente fica perplexo com o que está acontecendo, mas a palavra de Deus detalha coisas que precedem a volta de Jesus. E nós não podemos nos espantar com isso, né? Eu fico espantado, não pense você que eu estou nessa calmaria toda aqui falando com você, não, mas eu fico espantado. Já falei para você que eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia e me dar graça para eu testemunhar dele e perseverar até o fim. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse último domingo do semestre de 2020, do primeiro semestre de 2020. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê vida com Cristo, que o Senhor aperfeiçoe o caráter de Cristo na nossa vida, que o Senhor santifique o teu nome em nossa vida e tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, o teu povo que, ó Pai, nesse dia separou esse tempo, curto tempo, para ouvir a palavra do Senhor, seja aqui através da minha vida, seja através de quaisquer homens ou mulheres de Deus que se prontificam para pregar o Evangelho, para falar da tua palavra, para estudar a tua palavra com o teu povo. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias que estão ligadas nestas lives, as famílias que estão buscando, ó Deus, refúgio no Senhor nesses dias. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós não vamos cantar. Hoje é um domingo de escola dominical atípico, diferente. Depois, domingo que vem eu te conto por quê, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre caráter cristão. Caráter. E tem um livro do pastor Bill Hybels
que fala assim: quem é você? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Sabe? E não extrair esse material desse livro, né? Mas o primeiro capítulo desse livro retrata caráter, fala exatamente sobre o caráter. E uma coisa interessante é que a palavra caráter na Bíblia, pelo menos na versão revista e atualizada, só aparece uma vez. Você não vê a palavra caráter na Bíblia, a não ser em Filipenses capítulo 2, versículo 22, quando o apóstolo Paulo está falando de enviar Timóteo, né? Ou melhor, isso, de enviar Timóteo aos crentes de Filipos, e ele vai falando do caráter ilibado, né? Sem coisas para questionar na vida de Timóteo. No versículo 22 ele fala assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como ao Pai. Então, ele está falando de Timóteo. O único versículo que a Bíblia fala a palavra caráter é Filipenses capítulo 2, versículo 22. Mas eu posso perceber, e você também, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 19, quando o apóstolo Paulo escrevendo para eles, ele fala assim: meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu entendo, até que o caráter de Cristo seja formado no povo de Deus. As mídias também falam muito pouco sobre caráter, televisão, jornais, né? Mas quando falta caráter, quando você percebe coisas terríveis acontecendo, às vezes as corrupções, sabe? Governos cometendo coisas terríveis, pagando propina, pagando para empresários, para serem beneficiados nas suas ocupações de cargos governamentais, cargos públicos. Quando você vê pessoas tendo problemas comportamentais em casa, fora de casa, abortos acontecendo, aí as pessoas falam assim: nossa, mas que falta de caráter nessa pessoa. E eu quero falar rapidamente hoje sobre o caráter cristão, e a gente deve continuar a falar sobre caráter. O caminho para o caráter cristão é o caminho da operação da cruz em nós. O Senhor Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, assuma a sua cruz. A cruz aponta para um sofrimento. E quando Jesus fala isso, ele não está falando de voltarmos a sofrer como ele sofreu. Mas para nós entendermos que a cruz foi um lugar de sofrimento, foi um lugar de vergonha, de vexame, de opróbrio, e que às vezes nós precisamos nos humilhar e ir para a cruz de Cristo, sofrer em nome de Jesus, para que o caráter dele seja revelado em nós. Não é um sofrimento físico, mas é o nós entendermos que nós não estamos aqui na terra para um playground, para divertir espiritualmente falando, sabe? Para ficar divertindo. Ai, a vida de crente é tão boa. Jesus ia em festas, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então, nós também podemos fazer festa, olha, Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? E muitas das vezes o caminho para que esse caráter seja forjado é a operação da cruz em nós. É quando nós somos provados. Não há outra maneira de termos marcas de caráter cristão na nossa vida a não ser pela cruz. E a cruz, ela aponta para um quebrantamento da nossa própria vontade, da nossa força humana, pela ação do Senhor, né? Deus prepara circunstâncias e situações que tratam com as nossas vontades para que possamos ser quebrantados.
E às vezes, sabe, irmãos, nós queremos viver uma vida livre, leve e solta, sem quebrantamento. Temos muita dificuldade para nos dobrar diante do Senhor. A gente não tem que dobrar diante de Satanás, a gente não tem que dobrar diante de gente autoritária, gente que acha que o governo está nas mãos dele, mas nós temos que nos quebrantar e nos dobrar diante do Senhor. É através da lei da cruz. Mateus capítulo 16. Depois você pode voltar a ouvir essa live para você anotar os versículos que a gente está falando. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o que eu disse para você ainda há pouco. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Pega um pouquinho d'água para mim. Sabe? É através da lei da cruz que nós somos formados no caráter. E com caráter cristão, né? Crescer no caráter cristão, em primeiro lugar, nos permite ser mais como Jesus e ter união com Ele. E em segundo lugar, é indispensável ter um caráter cristão para que sejamos amadurecidos, para que tenhamos um amadurecimento saudável, um crescimento saudável. Às vezes a gente vai em festa, manda recadinho para alguém e abençoa e fala assim: que Deus te abençoe, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. É por aí. Aí, quando a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor, temos a oportunidade de permitir que Ele forme em nós o caráter dele, né? Em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, diz que o Senhor Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, né? Com que Deus, o Senhor, Ele estabeleceu os dons ministeriais na igreja. Com qual propósito? Sabe? Isso diz que é indispensável para a gente amadurecer. Então, para que Deus estabeleceu esses ministérios? Com vistas ao aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Quando o caráter de Cristo é formado em nós, a gente para de mimimi, sabe? Criança é muito... A gente não gosta de criança pirracenta, mas é legítimo quando você vê uma criança, às vezes, chorando e até mesmo fazendo pirraça, é legítimo porque faz parte da natureza infantil. Mas também, como pais, nós não podemos deixar as crianças entregues a si mesmas, ensinar para elas que não é na pirraça que elas conseguem as coisas. Não é através da pirraça, mas é legítimo você ver uma criança chorando, às vezes gritando, querendo uma coisa, não é verdade? Emburrada, né? Não sei se você está me assistindo de fora do Brasil ou de fora de Minas, mas você vai fazer, mas o que é uma pessoa emburrada? De biquinho, magoei. Também agora eu não vou mais fazer isso, porque não fizeram isso para mim. Isso aqui em Minas a gente chama de a pessoa está emburrada, não quer conversar com ninguém porque não fizeram a vontade dela. Isso é atitude infantil. Às vezes a pessoa cresce, chega à idade de 20, 30, 40, 50, 60 anos e fica com a atitude de criança, né? E aí fala, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, sabe? Caráter cristão, amadurecimento, é para isso. Essa semana, nós tivemos que aconselhar uma pessoa, para ela aconselhar outra, que a outra está assistindo um tanto de live. Gente, e cá para nós,
nem tudo que a gente escuta a gente deve absorver. A Bíblia fala: ouvir de tudo e retém o que é bom. Aí a pessoa está ouvindo um camarada aí, um pseudo pastor, que está falando que nós não devemos interceder por ninguém, porque Jesus já intercedeu por nós, então nós não temos que interceder por ninguém. E a pessoa ficou bolada, porque a vida toda ela aprendeu que a gente precisa de orar uns pelos outros. A Bíblia fala de orarmos uns pelos outros. E por aí vai. Outras heresias, outras coisas que a pessoa fala. Mas quando a gente age como menino, a gente fica atrás de qualquer vento de doutrina. E no versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Isso aqui não está escrito a palavra caráter, tá? Não está. Mas nas entrelinhas você vê que Deus levantou pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, com vistas à edificação da igreja e à formação do caráter de Cristo na vida da igreja. Então, em primeiro lugar, crescer no caráter cristão nos permite ser mais como Jesus e ter união com Ele. Em segundo lugar, crescer no caráter cristão ajuda para o nosso amadurecimento. E em terceiro lugar, é a chave para você ganhar outras pessoas. Você desenvolver em si o caráter cristão, outras pessoas querem ser como Jesus. Na verdade, vão querer ser como você. Exemplo do que eu sempre falo nas pregações, eu digo assim: as pessoas não recebem, não aceitam Jesus como Salvador e Senhor da vida deles, porque estão vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus, eu quero Jesus. As pessoas aceitam Jesus porque estão vendo você, porque estão vendo a mim. E quando vem eu e você agindo como Cristo, caminhando no caráter de Cristo, tendo o caráter cristão forjado e formado em nós, então elas querem Jesus, porque veem que a gente parece com Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? O que é caráter? O caráter, ele vai refletir traços da natureza pecaminosa. Ou seja, se você for influenciado pelo mundo, eu e você formos influenciados pelo mundo, por Satanás e pelos demônios, que são os agentes de Satanás, então o caráter vai refletir os traços de uma natureza pecaminosa. Entendeu? Ou o caráter vai refletir traços da natureza divina, se nós formos influenciados pela palavra de Deus, pelo Senhor. Então o caráter, ele reflete aquilo que nos influencia. Se eu e você somos influenciados pela palavra de Deus, pelo que Deus fala, então o nosso caráter vai ser denominado caráter cristão. Se nós formos influenciados pelo mundo, por Satanás e por seus demônios, então o nosso caráter vai ser denominado mau caráter. Entendeu? Raramente as pessoas vão falar que a gente tem o caráter de Satanás. Mas vão falar: nossa, mas fulano é um mau caráter, viu? Em suma, né, uma definição assim de dicionário para caráter. Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Então, caráter é a soma total das influências negativas ou positivas aprendidas, absorvidas e manifestas na vida de uma pessoa. O caráter se manifestará através dos valores que eu e você temos. Aprendemos a angariar, aprendemos a juntar valores, né? Quando você tem uma família,
tem filhos, quando você tem alguém por quem você é responsável, filhos, netos, pessoas que colocam para você cuidar, então o que você quer ensinar para essa pessoa? Valores. Valores que vão servir para permear a vida dela por um todo. Né? O caráter, ele manifesta através dos valores que você tem e que você ensina para alguém. O caráter também, ele se manifesta pela nossa motivação. Qual é a motivação para eu e você termos um caráter cristão? Ora, refletir a pessoa de Cristo em nossa vida. A minha motivação é essa. Porque senão a minha vida cristã vai ser em vão. Para que eu vou ser crente? Só para ir para o céu? Eu preciso, enquanto eu não vou para o céu, e preciso ser crente para ir para o céu. Porque, como diz um amigo, um amigo nosso de 51 anos, uma pessoa que eu conheço há 51 anos, ele diz assim, o único passaporte para entrar no céu é Jesus Cristo. Fala assim, Jesus é o passaporte para entrar no céu. Não adianta sacrifício ou batismo no papel. Tenha que aceitar o Cristo verdadeiro que desceu do madeiro e está a esperar. Aquele que abrir o coração neste instante, Jesus Cristo lhe garante um eterno lugar. Esse irmão fez essa canção com esse propósito. Você quer ir para o céu? Tem que ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, vamos procurar, enquanto nós não estamos indo para o céu, enquanto nós não vamos para o céu, vamos procurar ter uma vida, viver uma vida com um caráter que a gente chama ilibado. Um caráter que retrata a pessoa de Jesus em nós, certo? Então, qual que é a minha motivação para ter um caráter cristão? Retratar ou revelar o caráter de Cristo na minha vida. Outra coisa, vai se manifestar, o caráter cristão vai se manifestar através das minhas atitudes, através dos meus sentimentos, através das minhas ações, das minhas reações, certo? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Você ouviu a palavra caráter aqui? Não ouviu. Mas aqui o escritor afirma que Jesus é a personificação do caráter de Deus, certo? Então, nós falamos que caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas que é aprendidas na vida de uma pessoa, que vem sobre nós e que nós absorvemos. O caráter de Deus foi impresso em Jesus. O caráter, queridos, é como uma marca impressa que distingue a pessoa. Você fala assim, tem umas pessoas fazendo umas brincadeiras aí no Facebook, né? De vez em quando tem umas brincadeiras saudáveis. Às vezes tem umas brincadeiras, assim, tão fúteis. Desculpa, tá? Mas tem uma que eu gostei dela. Eu não participo muito, porque vai você tem que ficar respondendo, né? Eu respondi uma. E fala assim, quando você falar da minha pessoa, diga uma palavra para me descrever, né? Então, aí coloca o nome da pessoa. Por exemplo, o meu esposo, ele gosta muito de rir, né? A gargalhada dele é conhecida por telefone. A voz dele, você não precisa vê-lo. Pelo riso, você sabe que é ele. Então, se fosse para mim decifrar o meu esposo por uma palavra, eu diria assim, Paulo. Que Paulo? O da gargalhada, né? Ou o risonho. Uma palavra. O caráter é uma marca impressa, sabe? Que distingue a pessoa. Então, quando você vê uma pessoa e fala assim, nossa menina, você não sabe com quem que eu encontrei? Com quem?
Ah, eu encontrei com fulano de tal. Quem é? Aquele super honesto, aquela pessoa feliz, aquela pessoa, aquele José, sabe qual? Aquele que é misericordioso. Ou seja, às vezes com uma palavra que distingue o caráter da pessoa, as pessoas identificam de quem nós estamos falando. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O caráter de Cristo, a expressão da essência de Jesus, a expressão do caráter de Jesus se manifesta através da ação que ele teve de ser o Cordeiro de Deus que se prontificou para tirar o pecado do mundo. O caráter de Deus que foi impresso em Jesus Cristo precisa ser impresso em mim e em você, na igreja, para que desta forma o mundo creia em Deus e creia que Jesus foi enviado por ele. Jesus, quando ora faz a última oração dele, e essa foi chamada de a oração intercessória, certo? Ele diz lá no capítulo 17 de João, ele fala com Deus assim: ah, Senhor, eu não oro somente por esses que estão comigo, mas por aqueles que vão crer no Senhor. Eu oro para que o mundo te conheça. E o mundo só vai conhecer Jesus quando nós manifestarmos em nossas ações, sentimentos, motivações, atitudes, reações, o caráter de Jesus. Amém? Hoje, como eu disse, nosso tempo não vai ser tão longo assim, tá? Bem, verifica se a Margarida está perguntando, porque eu falei com ela que 8 horas a gente ia sair. A gente vai pegar uma irmã hoje, sabe? Para sair. Então, irmãos, o caráter de Deus impresso em Jesus precisa ser impresso em nós, certo? A palavra caráter no grego significa imagem, tá? A Bíblia, ela foi escrita em grego, foi escrita em hebraico. Então, algumas palavras na Bíblia, ou todas as palavras na Bíblia, ela tem os seus significados, não algumas não, todas. Ela tem os seus significados no original. Para chegar até nós e para que nós possamos entender, então você vê a palavra de forma inteligível para nós, brasileiros, por exemplo. Né? Ela foi traduzida para a nossa língua. Então, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 22, se tivesse escrito no original, o apóstolo Paulo ia falar assim: e conheceis a sua imagem provada. Então, caráter no grego significa imagem, ou seja, é o sinal identificador da natureza de qualquer pessoa. Então, quando você fala do caráter de Cristo, você está falando da imagem impressa na pessoa de Cristo. Quando você fala do meu caráter, você está falando da imagem que você tem acerca da minha pessoa, né? O caráter, de uma certa forma, é o conjunto de aspectos que caracterizam o nosso ser, o mais profundo do nosso ser. Ele é formado pela aprendizagem. Ninguém nasce com um caráter bom. A palavra de Deus diz que nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos dependentes da graça de Deus para ser salvos. Então, ninguém nasce com um bom caráter. Ninguém nasce com caráter ilibado. O bom caráter é aprendido. E o mau caráter também é aprendido. Lembra que no começo da nossa conversa, nós dissemos que o caráter ele é formado por influências negativas ou positivas exercidas sobre nós e absorvidas por nós. Você pode ter uma influência negativa e falar: não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Você costuma lidar com pessoas que gostam de fazer fofoca, com gente mexeriqueira, com gente que gosta de semear contenda, de arrumar confusão. E isso distingue, isso aponta para um caráter problemático. Mas você pode falar: eu não quero isso para minha vida. Alguém chegou para você, contou uma fofoca, falou um mexerico.
Diga-se de passagem, fofoca, mexerico, difamação são palavras distintas, tá? Difamar é eu falar mal de uma pessoa, principalmente se ela não estiver por perto para se defender. Fofoca é quando eu começo a espalhar coisas acerca de uma pessoa que vai denegrir ou não a imagem dela, sem que, às vezes, a própria pessoa saiba. E mexerico é quando alguém conta um segredo para mim, me fala uma coisa de ordem confidencial, pede para eu não contar para ninguém e eu saio espalhando. E, infelizmente, a Igreja do Senhor tem sofrido com isso, principalmente por pessoas que, às vezes, escutam a gente falar coisas que são segredo e saem espalhando, né? Isso também aponta para um caráter ruim. A pessoa aprendeu, foi influenciada por alguém mexeriqueiro, que gosta de fazer mexerica. A Bíblia, um dia eu vou falar sobre esses pecados da língua e vou especificar sobre mexerico, difamação, semear contenda e fofoca, e etc. Mas vamos trazer para cá, né? Então, o caráter é o sinal identificador da natureza de qualquer pessoa, né? É o conjunto de aspectos que caracterizam a essência do nosso ser. E é formado pela aprendizagem. Nós aprendemos a ter um bom ou um mau caráter. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influências do meio ambiente onde se encontra. E qual que é o primeiro ambiente onde nós vamos ser influenciados? A nossa casa. Quando alguém fala assim, educação vem de berço, é porque é da nossa casa. Muitos pais agora estão sofrendo uma consequência muito grave de não ter ensinado os filhos a serem filhos bem educados, a serem filhos obedientes, porque confiaram esse papel a professores, confiaram este papel à escola. A Bíblia fala que os pais não podem deixar as crianças entregues a si mesmos, porque lá na frente elas vêm envergonhar os seus pais. Então tem muitos pais sofrendo com as crianças dentro de casa, falando, ai, acaba essa pandemia logo, porque eu já não estou aguentando. Por quê? Entregaram para instituições educacionais o papel que são deles. E nós vamos encerrar aqui lendo Hebreus capítulo 2, versículo 10. Já falei, depois você dá um retrocesso aí na live, né? E diz assim, todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influência. O propósito é que o homem se torne a imagem do Senhor Jesus Cristo, Deus homem. Para encerrar, Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Terminando hoje a nossa conversa. O caráter e a personalidade do Senhor Jesus precisam ser desenvolvidos nos crentes antes de ser formado. Você quer que o governo tenha um bom caráter? Você precisa ter um bom caráter para você influenciar, sabe? Um determinado sábio diz, certa vez, que o caráter é o modo como agimos quando ninguém está olhando. Caráter não é o que já fizemos, mas é aquilo que somos. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia, nessa manhã, né, nesse resto de dia, e que, em nome de Jesus, você e eu comecemos a pensar de forma reflexiva que tipo de caráter nós estamos refletindo para as pessoas. Um mau caráter ou um caráter cristão? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo disse que ele sofria dores de parto, até que o caráter de Cristo fosse formado nos crentes da Galácia. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu caráter, Jesus, seja formado em nós, seja completado, que o Senhor complete em nós a boa obra que o Senhor começou. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar boas influências, começando pela tua palavra,
para desenvolver um caráter cristão, um caráter ilibado, um caráter em que o mundo queira o nosso Jesus pelas atitudes, pelas motivações, os sentimentos, ações e reações que temos, que manifestamos no nosso viver diário. Em nome de Jesus, abençoa esses irmãos e irmãs que participaram dessa pequena live, mas que ela seja proveitosa para cada um de nós. Em nome de Jesus. Hoje nós teremos o culto às 19 horas, transmitido, tá? Só abrindo um parênteses, o governo municipal, né, estabeleceu que a partir de manhã, comércios voltem a fechar. Não tem nenhum tipo de determinação para que as igrejas que estão cumprindo com as normas sanitárias fechem. E a Igreja Batista Vinho Novo está cumprindo com as normas sanitárias. Nós temos na entrada da igreja o tapete sanitizante para que as pessoas possam limpar, né, fazer asepsia de seus pés. Nós temos álcool em gel. Nós já adquirimos o termômetro para medida de temperatura à distância. Recomendamos o uso de máscara. Então, não somente a Igreja Batista Vinho Novo, mas outras igrejas vão continuar os seus cultos com um número também limitado de pessoas. Então, não se preocupe que se houver um lockdown, inclusive para a igreja, você vai ser comunicado como foi em março, né? Na segunda semana de março, você vai ser comunicado pessoalmente, através de telefone. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre a sua vida o rosto dele, te dê a paz e encha a sua vida da presença do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo em você e na sua família. A paz do Senhor.